Olá, boa noite, Jana, boa noite, Nuno. Boa Boa noite. noite, querido. E aí? E aí? Peraí, gente, que eu tô apanhando um pouco do enquadramento, ó, por incrível que pareça. Pronto, agora sim. Bom, a gente está começando então esse bate-papo aqui com a Janaína Leite, que é a diretora da peça, o Nuno Ramos, que foi um importantíssimo colaborador desse projeto e Causador de crise, né? Oh, causador de crises e suportador das crises também. E primeiramente eu queria então, assim, publicamente, porque eu já cansei de agradecer entre nós três, mas queria publicamente agradecer do fundo do meu coração pela participação importantíssima que os dois tiveram nesse processo. Eu realmente não só por causa da situação da pandemia e do confinamento, mas já antes mesmo disso tudo acontecer, eu vivi uma crise artística sem tamanho e sem precedências na minha carreira. E esses dois, junto com a minha amada Gisélia, minha esposa, minha braço direito e esquerdo, suportaram essa crise de uma forma assim brilhante e conseguiram fazer com que saísse isso que vocês puderam assistir hoje. Então, fica esse meu agradecimento primeiro, e aí queria passar a palavra a vocês e depois, em seguida, também, para a gente não se estender muito, deixar que as pessoas perguntem, porque eu sinto que muita gente, e foi um dos motivos da gente propor esse bate-papo, essa live, muita gente tem muita curiosidade sobre como isso foi feito, sobre o processo criativo, enfim. Você fala eu, Jana. não, acho que bom, acho que as pessoas estão mais aqui para te ouvir do que a mim, mas então posso falar justamente, só fazer um abre-alas aqui, agradecer, narrar o convite duas vezes, por estar no projeto, poder acompanhar o trabalho do ponto de vista da direção, mas acho que mais que isso, da via mesmo, da cumplicidade, que acho que é como a coisa foi se dando, e agradecer por hoje o convite de todo mundo aqui, para o Pastriado, a equipe toda, Nuno. E é isso, assim, acho que a gente está. Foi um processo muito de reinvenção, né, em todos os sentidos, né, uma reinvenção pessoal, autoral, de acompanhar uma raça e venda em todas essas múltiplas funções, assim. Eu falei, essa semana a gente fez uma live juntos, eu e o Marra, daqui a pouco a gente não vai se aguentar mais, Marra. Segunda-feira a gente tem uma outra aí, vamos falar, ai, que tédio, não sei falar mais nada de diferente, mudar os assuntos só para você não cansar de mim. Mas que acho que foi legal nesse projeto foi isso, foi essa sustentação desse espaço de crise, como ele falou, não buscar soluções mágicas, né? E eu sei que às vezes isso é dolorido, porque a gente fica exposto, né? Fica vulnerável, pessoalmente vulnerável e artisticamente vulnerável, quando a gente não sabe muito onde vai se segurar, onde vai, né? As coisas que a gente já tinha nas cartas na manga, né? O Mahá é um ator que tem uma puta trajetória, né? Que tem o lugar que tem, né? E de repente se vê tão fragilizado num processo sem ter onde se segurar, né? Suas cartas não iam servir. E aí foi muito legal, porque aí se lançou nesse abismo, se lançou completamente, descobrindo os lugares, aí descobriu um lugar de diretor comigo, de editor de vídeo também, de dramaturgo também, e de ator, e de, né, tecnológico, né, super manipulando, transitando entre várias coisas. Então, a minha pira, acho que foi muito essa no projeto, né, poder estar ali ao lado mesmo, né, tentando que a gente não arregasse, né, não facilitasse e fosse descobrindo aí o que era, né? Eu falei, a gente falou no bate-papo da EADES, que eu tenho muita dificuldade de superar o processo, né? De lidar com a obra que supera e o processo está em outro lugar lá e de repente tem a coisa, né? Eu sou incapaz de fazer isso, assim, para mim
processo ele já é a própria coisa, né? Eu não consigo não fazer coisas que sejam em algum nível autorreferentes ao processo, né? Que talvez para você acham chatíssimo, mas é a minha incapacidade, assim, não sei fazer de outro jeito, né? E acho que aí foi rolando, a gente foi carregando esse processo, as suas crises, esse novo contexto, né? A pandemia, esse novo enquadramento que surgiu, né? E foi chegando aí nesse hibridismo arte-vida, hibridismo, né, teatro, tela, cinema, né? Enfim, acho que foi bem legal, acho que umas coisas foram se dando, assim, né, nesse embate, mas também numa tranquilidade, assim, de aceitando as coisas que iam se apresentando, assim. Acho que é isso, só para dar um oi, gente, não quero falar muito longe, não. Quero ouvir a plateia e ouvir o Nuno aqui, que é nosso convidado especial, Nuno. Passa a palavra. Pois é, bem, obrigado pelo convite. Para mim também foi um processo muito legal. Digamos, eu fui até o momento anterior à configuração mesma da peça, né? Então, isso que vocês estão chamando de crise é mais ou menos, foi o que eu vivi. Depois eu vi ela já feita no formato final. Isso foi curioso. Eu vivi intensamente, digamos assim, a desestruturação, as coisas assim mais soltas, e eu sou novo nesse lance de teatro, e então para mim tudo é muito estranho, muito... A primeira coisa que me vem à cabeça é que diante de uma tragédia como o bolsonarismo, tudo vira premonição, né? Tudo é premonitório. Então, a crise... Eu, às vezes, vejo umas coisas que eu fiz há um tempão e parece assim que estava falando exatamente disso que houve. É porque, claro, a violência, a desmesura do que veio, o despautério, o contraste, tudo isso puxa o passado para o presente com muita força, e o passado parece que anuncia, né? Isso é próprio de momentos de ruptura, e ainda que dentro de parâmetros que ainda sobrevivem, eu acho que a gente está vivendo um muito intenso e precisamos sair dele bem. Então, a crise do Marra, evidentemente, ficou profundamente premonitória, né? O texto contra o Bolsonaro, ele leu aqui em casa uma vez, com esse talento absurdo, nunca fica ruim, né? Porque é um ator do outro planeta, aí, então tudo vira verdade, mas de fato era uma coisa contra o Bolsonaro que já estava assim totalmente sem força, e o Duchamp tentando fazer a passagem com a vida, aquilo, enfim. Aí eu tenho a impressão que abriu-se, como ele mesmo conta, o grande buraco da pessoalidade dele através de um museu de si que ele fez, né? Num espaço... Eu sentia como se eu estivesse entrando numa escola, ainda era meio 11 da manhã, tinha uns sons assim, e tinha umas coisas paradas, parecia assim, um negócio contando a vida, era muito ingênuo e muito verdadeiro também. Mas é curioso, porque na minha pequena experiência de teatro, eu sempre acho que o processo é muito mais rico do que a peça. Isso, se eu fosse dizer uma frase, eu diria isso. Os processos, que eu não vivi muitos, mas o pouco que vivi, me parecem muito, mas muito mais interessantes do que o próprio resultado. E nesse caso, né, Marra, eu acho que não, porque eu acho que é incrível, mas me parece que a peça é melhor do que o próprio processo da crise, né? E também não seria crise se não fosse assim, quer dizer, eu acho que você conseguiu... Nessa coisa da crise, eu não sei se eu compro bem isso, porque eu acho que você nunca perdeu o controle. Eu até tentei tomar o controle, você que não deixou, né? Quer dizer, eu acho que, numa certa medida, você sempre esteve pilotando a coisa, como um projeto muito pessoal, uma coisa que você... Engraçado, eu vi lágrima no seu olho, mas eu nunca senti que você estava perdido, entendeu? É engraçado. Eu senti que você estava perdido no processo de um lance que você estava vivendo que ia dar numa coisa que você queria fazer.
e que nós estávamos um pouco levantando vozes que eram suas para você poder gerir, não é? Então, eu senti, claro, não estou tirando o buraco, eu acho que mesmo o sofrimento até que eu senti que você vivia, mas eu não senti que você abriu mão, eu senti que você estava segurando essas coisas todas que você nos pedia que levantasse, como se tivesse assim uma coisa meio empoeirada, que sacudia um tapete ali para aquilo, né? Para aquilo. Nesse sentido, é uma espécie de crise certeira, né? Assim, algo cartesiana. Eu acho que da dupla, eu acho que você venceu o seu gênio maligno ali, né? Modo. Eu acho curioso como a verdade da peça é que ela se resolve na família, né? Quer dizer, eu acho aquela ceninha, aquela pós-cena, eu sinto falta dela estar mais na peça. Aquela ceninha no final, sabe? Que mostra a câmera, que aparecem as meninas, agita lá, quer dizer, a verdade um pouco é que, acho que a sua ideia em algum lugar é que a família é uma unidade que resiste a essa unidade, né? E eu gosto particularmente da cena do carro, porque o carro é um pouco, isso não é você que inventou isso, quer dizer, o carro é um pouco uma unidade de indivíduo, de família que está fora do espaço privado, né? Ele está no espaço público, mas ele é privado ao mesmo tempo, porque ele você domina o que está ali dentro, ele tem a janela, você está se movendo, ele está separado e está dentro da cidade, né? Daí que ele seja um sinal tão assim ambíguo, de às vezes ser uma coisa maravilhosa, às vezes ser uma coisa horrorosa, que no trânsito e tal. Então essa cena que leva um pouco a casa, a unidade familiar num pesadelo pela cidade, né, para no teatro. Você sabe que eu tinha até pensado em ir lá um dia te sacanear, né? Aparecer lá. Assim, aí eu ia abrir a janela, ia falar mal da peça, uma coisa assim, sabe? Tipo, puta peça ruim. Para de falar de si mesmo, cresce, meu, sai desse negócio, tal. Eu achei que era muita sacanagem fazer isso sem avisar, mas à vontade, porque eu não sei quem está vendo, eu moro muito perto do Marra e muito perto do Cacilda Berg, então daria para fazer essa surpresa. Mas isso eu acho linda aquela cena noturna, né? Podia parar na polícia, ia dar certo também, seriam talvez os dois sinais, assim, o teatro e o poder, enfim, aquela coisa que você vê aquela luz ali dentro, dá uma solidão, uma distância, realmente o teatro ficou longe naquela hora, isso é um momento muito bonito da peça, esse signo teatro está totalmente fechado em si mesmo, né? E aí você vê aquilo como se fosse quase ele tivesse de fato numa UTI, né, para usar a metáfora, estivesse lá isolado com redouro, né? Você não consegue ver a sua família, você não consegue ver o teatro, né? Essa coisa isolada. Então eu tenho a impressão um pouco que a sua intuição é um pouco para este lado da construção familiar, permitir um chão da onde você olha e se dirige ao mundo, né? O fato das meninas estarem, da Gi estar, a cena final que é tão bonita de você cantando com a sua filha, né? É um momento assim de restauração. E o fato da gente não entender, isso é fundamental na peça, né? A gente não entender como a peça é feita, quer dizer, como que essa unidade banal, familiar, consegue se filmar, como é que ela consegue, a câmera tá em você, em seguida tá para fora, onde é que tá essa porra dessa câmera? Ah, tem alguém olhando? Não tem, porque ele tá sozinho. Esse enigma de uma certa potência de uma família nessa loucura toda que a gente está vivendo, acho que é um núcleo poético, amoroso do que você inventou, né? Acho que, nesse sentido, a curiosidade que eu noto em todo mundo que viu a peça é como é que faz, não sei o quê, piriri, por aqui, aquela cena final conta um pouco, ela é muito relevante, ela é muito da forma da peça,
porque ela mostra a potência amorosa de uma coisa enclausurada lá numa família, mas que consegue, através de truques que não conta bem quais são, irradiar e falar do mundo, né? Então, acho que é um pouco uma saída pela intimidade, né? E nesse sentido, as partes limite dessa intimidade, que eu acho que são a bunda e o rosto, que eu acho duas cenas adoráveis, e ó, eu vou te falar, não que eu tenha escrito muito para teatro, mas foi a primeira vez que eu gostei de um texto meu. Eu acho assim, dois incríveis, a bunda sorri, né, faz círculos, aquele rosto parece que é um defeito de linguagem, né, um defeito no sentido dessas coisas que acontecem com live, e é você fazendo e tal, aquilo eu acho que são limites um pouco dessa intimidade, quando a intimidade está meio contra ela, né, se estapeando, eu não quero tal, mas essa irradiação de um elemento familiar, eu acho que é um pouco como você vê, se eu fosse dar uma interpretação assim meio sintética, assim meio simplória, é um pouco como você responderia à brutalidade do seu sonho, né, digamos assim. É como se o lar pudesse, através de uma série de astúcias, um pouco tecnológicas, mas muito simples, né? Não tem nada demais em lugar nenhum, ele pudesse se dirigir ao mundo ainda, dentro do seu carro, né? Ele pudesse ainda ocupar o lugar público, mas levando consigo essa clausura familiar. Enfim, foi uma aventura e... Puxa, obrigado por ter me deixado participar. Agora queria te ouvir. Então, eu vou falar já tentando responder algumas perguntas que eu já estou vendo aqui do YouTube em relação ao texto. Belize Mofeoli disse: Janaína é a deusa do teatro documental. O texto é do Mahá. Curiosidade, foi texto de processo ou chegou praticamente pronto e a peça foi se estruturando a partir dele? Conforme eu conto ali naquele prólogo, o texto, existia um texto pronto, que era o Duchamp, e que eu, em determinado momento, comecei a não gostar dele. Eu intuía já que havia muita ingenuidade ali, muita forçação de barra em trazer o Duchamp para justificar um gesto que era levar a minha própria vida e levar materiais da vida para a cena. E aí, quando eu li para o Nuno, conforme ele contou, ele me confirmou isso. Eu até fiquei achando, Nuno, que você não gostava do Duchamp, enfim, que você tinha questões com o Duchamp. Falei, vixe, o Nuno não gosta do Duchamp. E enfim, então, a partir daí se instalou uma crise boa nesse lugar, de que então aquele texto já não me servia mais. Ele também, como um protesto, como eu conto naquele prólogo, ele se tornou uma coisa boba, ingênua, porque o que era o fascismo ainda fungando no nosso cangote, porque aquele texto falava muito da censura à arte, que começou a existir naquela época, peças e performances com nu censuradas, e, enfim, os artistas sofrendo condução coercitiva por fazerem nu em cena, enfim. Aquele fascismo que estava se apresentando ao longe, de repente virou isso que a gente está vivendo hoje. Virou o poder institucionalizado. Então aquele texto perdeu completamente o sentido, e a gente passou para uma nova fase em que eu tive esse suporte desses dois artistas, da Janaína e do Nuno Ramos. E aí o Nuno, no meio dessa crise, eu pedi para que ele me ajudasse a falar sobre a parte íntima, a parte pessoal, a parte dos meus mortos, porque tudo que eu tentava escrever soava autocomiserativo, soava piegas, e o Nuno me trouxe uma solução genial, que era
exatamente partes do meu corpo contarem esse pedaço mais pesado, triste e trágico da minha vida pessoal. E a Janaína, por outro lado, foi me ajudando a costurar essa dramaturgia no sentido de não perder o aspecto documental da peça, de compartilhamento de processo, do que foi esse processo, de onde nós partimos, lá do Duchamp até aqui, e também dessa autoficção, né, desse lado autoficcional. Mas quem costurou tudo, quando eu consegui me reerguer dessa crise toda, fui eu mesmo. Costurei os textos que o Nuno me mandou, e criei aquela cena da falsa terapia, que é o prólogo, essa cena do pesadelo. Peguei a sugestão do Nuno Ramos, que era de contrapor o Marat revolucionário com Descartes filósofo, e extrair trechos que ele próprio me mandou sobre o Descartes. Aí fui buscar no Marat Sade falas do Marat, que para mim dialogavam muito com essa espécie de revolução que a gente está vivendo agora, por conta da pandemia, né? Embora a gente não saiba o que fazer com essa revolução ainda, né, que são palavras do Marat no texto Marat Sade. Então, quem elaborou essa costura final fui eu mesmo, mas é fruto de um processo colaborativo, sim, de nós todos. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é exatamente o grande enigma da peça, que é saber o que é ao vivo e o que não é. E a maioria das coisas são ao vivo. A gente tem algumas peças prontas, gravadas, que eram necessárias, inclusive, para que pudesse acontecer o ao vivo, porque eu saio de um cenário e preciso chegar em outro, colocar outro figurino, e então a gente precisava dessas pecinhas prontas, que a gente chamava de vídeos de transição. Mas, então, por exemplo, a primeira cena é toda ao vivo, aí a gente tem um vídeo de transição, que é onde, né, aquela compartilhamento de desktop, que foi uma sugestão da Janaína, desses vídeos serem a própria manipulação do desktop, né, que não tem nada mais pessoal e íntimo do que o desktop da pessoa, onde ela arquiva suas pastinhas, seus documentos, tal, e a Jana deu essa ideia e a gente produziu, então, essas manipulações de desktop. Então, acaba aquela primeira cena, tem uma manipulação. Ah lá, o Ricardo está jogando ali. Em que se revela essas fotos de família, em que se revela o áudio onde o Nuno Ramos propõe o diálogo Marat e Descartes. Isso é uma peça pronta, isso não é ao vivo. Assim como o Marat na banheira também não é ao vivo. E que foi um dos únicos momentos desse processo de construção da peça em que nós permitimos que outras pessoas que não só a minha família estivessem aqui em casa, que foi a Marisa Bentivenha, que é a iluminadora da peça, e a Gabi Brits, que é quem produziu os vídeos. Vieram as duas aqui em casa e a gente produziu esse vídeo do Marat na banheira. Aí depois o Descartes é tudo ao vivo, acontece ao vivo. O Pesadelo é todo ao vivo, e aí já explicando como isso é feito, eu criei aqui artesanalmente uma tractana feita com o tripé que é suporte do meu violão. Não tenho mais suporte de violão, preciso comprar outro. Nesse tripé eu acoplei na ponta dele a caixinha do próprio celular,
E ali a gente tem 2 celulares, um voltado para mim, outro voltado para frente. E aí a Gi me ajudou. Ah, tá aqui, ó. A Gi trouxe aqui a traquitana para vocês verem. Aqui um celular para frente, um celular para trás. E esse aqui é o tripé. E a Gi me ajudou a produzir uma musculatura para ele com esses elásticos aqui, de forma que eu coloco ele nos meus ombros e ele fica acoplado aqui ao meu corpo. E eu posso correr com as mãos livres e me movimentar. E aí a gente tem um técnico, que é o Ricardo Suzar, que lá da casa dele, através de um software, ele corta as câmeras, a da frente para de trás, a da frente para de trás. E então é assim que a gente faz toda essa cena do pesadelo. Eu entro no carro, saio de carro e o Ricardo vai cortando as câmeras, selecionando as câmeras através desse software que chama VMix Call. Ele mixa, né? Ele recebe os sinais das câmeras, mixa, e é de lá também da casa dele que ele solta as trilhas sonoras no momento certo. E aí depois a cena da live para minha mãe, né, o pedido da minha mãe, eu faço também com a câmera do celular dentro do carro, na garagem, e aí acaba a parte ao vivo, e vem a sequência de vídeos que são bunda, rosto, parto e a cantoria com a minha filha. Então está explicado o que é ao vivo, o que não é. O pessoal pergunta da questão da presença também, você que está em cartaz, né? Como está sendo isso? A gente falou no mês da semana da sensação de estreia, né? Que mesmo nesse contexto todo a gente sentiu, né? Mas você está aí em cartaz, né? A gente está aqui tocando a vida. Como é que está sendo para você esse lugar da repetição do ator, essa busca de uma... Né? Porque a gente poderia, no limite, ter filmado tudo, né? E estar apresentando uma brincadeira mais com esse fake, né? Porque a gente tem esse efeito do real, efeito do ao vivo, né? E também existiu essa opção, né, de ter essa experiência, alguma experiência de presença, né, que tem algum sentido isso, não sei se é sentido genotópico, mas ele está aí de algum jeito, né, no seu gesto, né, nas escolhas que você também muito bancou para ter, né, fazer a cena do carro ao vivo, com tudo isso que pode ser até perigoso, né, por várias questões, enfim, como é que está sendo uma temporada para você em cartaz, assim, nessa situação, com a sua família, com a sua casa, com tudo isso. Então, é engraçado porque, assim, uma experiência completamente nova, né, inusitada, que realmente eu estou entendendo aos poucos o que é. Mas desde que a gente começou os ensaios gerais, é engraçado que eu comecei a criar os pequenos rituaizinhos aqui em casa, antes de começar a peça, e que são rituais que eu costumo fazer quando eu estou em temporada, fazendo um espetáculo no teatro mesmo, no palco, né? Então a gente, sei lá, meia hora antes, a Gia acende uma velinha aqui no nosso oratório para as entidades, para os nossos mortos. Eu dou o primeiro gole de cachaça para o santo, depois tomo um cálicezinho para aquecer. Às vezes vou para o tapete, a Gibi faz uma massagem, enfim, é todo um ritual e uma preparação à la teatro ao vivo, teatro vivo mesmo. E o que eu achei interessante é que, assim como no cinema, né, eu teria a opção de depois ir no cinema, o vídeo assiste, né, de depois ir no vídeo assiste e ver o que foi que eu fiz, se foi legal, se não foi, o que eu posso melhorar, onde que pode... Mas eu fiz isso uma única vez, só no dia da estreia assisti a peça toda depois de feita, porque
por isso, porque eu gosto de ter a sensação de que o que eu fiz foi feito e não dá para repetir de novo. A mesma sensação do efêmero do teatro eu gosto de ter na travessia que é essa peça, assim. Para não mentir, teve uma outra vez que eu assisti alguns trechos de 4 sessões para escolher uma para mandar para o nosso o Kaege, que vai conversar com a gente na segunda-feira. Como ele está lá na Alemanha, lá é 2 da manhã que passa, então ele falou, será que vocês podem me mandar um link? Eu falei, bom, então vou mandar um link de uma sessão que tenha sido boa em termos técnicos e tal, e dei uma assistida. Mas, em geral, eu não gosto de usar dessa possibilidade de ver o que foi que eu fiz para tentar melhorar, ou, enfim, gosto de atravessar como se fosse uma peça de teatro mesmo. Aí tem uma pergunta aqui, ó, que é para Nuno Janaína Marrá. Me conta por que mistério o amor se banha na morte. Olha, bonito. Eu acho que é uma citação, hein? Eu acho que ela está citando alguém que eu não sei o que é, mas que é bonito. Eu acho que, assim, já respondendo um pouco, eu acho que a peça, ela pega muito as pessoas, não só porque a gente está vivendo esse horror de mortes, milhares de mortes todo dia, mas porque, de fato, eu acho que ela trabalha com esses tópos aí, né? Esse amor, morte, nascimento, renascimento, reinvenção da vida. Então, sinto que as pessoas ficam muito tocadas, talvez por a peça ter como tema, como assunto, o amor, a morte, enfim. Aí acho que vocês podem falar um pouco. Nossa, o que eu acho... Pode falar, não pode falar. Quer falar, Jana? Não, vai aí, pode ir. Não, só dizer uma coisinha que o que eu acho legal, assim, é que eu tenho a impressão que a peça ela segura esses temas gigantescos e difíceis de acessar, como nascimento, morte de mãe, essas coisas assim, muito... ela segura com a própria precariedade dos meios, entendeu? Eu acho que fora dessa precariedade, Marra, ainda que haja, claro, um fundo biográfico que segura tudo, mas isso podia ter ficado muito piegas, entendeu? Que acho que é uma coisa que a peça muitas vezes corre o risco, mas eu acho que a precariedade, mas eu acho que a peça tem uma ideia que me parece uma coisa que vai vir com força disso tudo que a gente está passando, que é uma ideia um pouco de autossuficiência, entendeu? Quer dizer, a gente faz com aquilo que a gente tem. Nesse sentido, acho que novas formas de comunicação, de institucionalização da arte vão se dar nesse parâmetro um pouco, fazer com aquilo que está, né, como você acabou de mostrar, um pedestal de violão comprado na 25 de março que te deu, né, a tua câmera, né? Então, essa autossuficiência de usar o que tem, me parece que isso, uma certa modéstia de recursos, assim, quando você anda de carro e o sinal cai, é ótimo, né? Por exemplo, é uma conquista, não porque é fiel e mostra que a língua, mas é porque mostra um pouco assim como é frágil, né? Quer dizer, nesse sentido tem uma espécie de respiração, assim, que eu acho que traz para um chão os grandes temas, né? Que esse verso é lindo, mas não dá para comentar um verso desse, né? Muito amor e morte, sei lá, bíblico, né?
mas eu acho que o que segura, além de você ser o ator com A maiúsculo que você é, eu acho que é a precariedade, a fragilidade né? É daí que aquela ceninha, todo mundo que eu falei da peça adora aquela ceninha depois, quando mostra você tirando aquele negócio, entendeu? Parece assim que é, ufa, não é porque entende, não é porque eu acho que nem assim entende, né? Você não entende bem nem olha, mas eu acho que mostra assim como é feito. Parece um negócio meio Buster Keaton, sei lá, um negócio ali enrolado e tal. Isso eu acho que é muito legal na peça, essa espécie de fragilidade que está um pouco em toda parte dela. Eu concordo também, acho que é o que também me toca, de alguma maneira, a gente também falou essa semana sobre isso, assim, concordo com você, que a gente, no processo, né, de repente, esse material naquela dimensão de arena, que é o teatro, né, o teatro se coloca ali também como um fórum, até pela própria tradição de como o teatro tem trazido seus temas, né, para o bem e para o mal, sua vocação política, sua vocação, né, de arena pública. Tem uma passagem, né, entre essas esferas, né, que é sempre tensa, que a gente entende como íntimo, que a gente entende como público, né, eu sinto que ela é mais complicada do que eu vejo, eu vejo vezes menos tenso, menos sei lá, na literatura, nas artes plásticas, assim, tem um trânsito um pouco mais menos problemático, assim. No teatro talvez a gente tenha uma expectativa em relação ao que se vai para a cena, né, que é um pouco uma outra natureza. Então, sim, eu acho que a gente estava tateando num material com muita dificuldade de encontrar ali a sua moldura, encontrar ali um calço que tivesse, né, e isso estava, essa sensação de crise tinha a ver com isso, né, sentir que a gente não estava conseguindo apoiar, de alguma maneira, né, esse material em algo que dentro dessa esfera ali da dimensão de arena do teatro, criasse um campo de interlocução. E, de repente, de alguma maneira, essa tela menor e maior ao mesmo tempo, né, porque ela é muito pequenininha, que às vezes o celular na nossa cara, de uma live, né, e ao mesmo tempo essa possibilidade de estar conectado com milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, né, de repente cria uma extensão, elas distância e proximidade, cria um bug. Congelou. Congelou, Jana. Eu vou retomar, só para a gente não ficar assim muito parado. Quando ela voltar, eu passo a palavra. Mas, Mahá, deixa eu te fazer essa pergunta. Isso que ela falou também me ocorreu, quer dizer, essa voltagem num palco, como você veria isso? Você enfim, eu sei que é uma pergunta meio assim, é o que você não fez, mas seria muito diferente, né? Quer dizer, teria acho que uma loquacidade, uma coisa assim, que eu tenho a impressão que esse negócio entre o verdadeiro e o falso, não é, live não é, filmou no filme, isso tira o peso, eu tenho a impressão, de muita coisa que está ali. Você não acha, não? Eu acho, inclusive, que é uma peça que não vejo sendo feita no palco. Acho que não faria sentido, assim. Eu acho que o que a Jana estava falando quando congelou a imagem dela era exatamente isso, que de alguma forma o contexto do isolamento social e desse horror todo da pandemia e dessa mídia aqui, ela parece que criou um suporte para que tudo isso pudesse ser feito, assim. E acredito que não poderia ser feito senão dessa forma. Então, é uma peça que eu não consigo imaginar realmente sendo feita de outro jeito, porque de alguma forma um dos temas dela é esse da necessidade do encontro, né? Que a gente não está conseguindo mais ter. Então, parece que esse contexto da pandemia, do isolamento, do distanciamento, da saudade que a gente tem de encontrar e abraçar e beijar as pessoas,
ela se potencializou nesse formato, assim, nessa saudade que eu tenho da minha mãe, enfim, se potencializou nesse formato. Então parece que eu realmente não sinto que essa peça possa ser transportada agora para um palco, por exemplo. Acho que não faria muito sentido. Será que a Jana voltou? Não, acho que caiu mesmo. Ah, tá bom. Então tudo que eu tô falando não tá... Ah, voltou a Jana agora? Nossa. Voltou. Sei que hora que foi, fiquei falando sozinha aqui. Super normal, isso acontece nas melhores famílias. Você estava falando de como seria diferente se fosse no palco, aí o Mahá também falou disso, você quer retomar? Não, acho que era um pouco isso. Acho que de algum jeito esse novo enquadramento, né? Essa telazinha, não sei se eu cheguei a falar isso para me repetir, mas tem uma questão do distante e próximo que esse portal aqui faz, que de repente muito próximo, na casa das pessoas, de repente, né, numa escala que você pode estar falando com gente no Brasil inteiro, né? Tem um meio um curto-circuito de distância, né? Do íntimo, do público, do próximo, do distante, né? De algum jeito, eu acho que isso aqui enquadrou um material que estava informe, que não estava encontrando no quadro do teatro, no quadro, na caixa preta do teatro, é como se aquele quadro não tivesse sustentando, né, podendo... E aqui, de repente, acho que um novo jogo se estabeleceu, uma nova possibilidade de... Né, o nosso storyboard, que a gente começou a brincar com essa relação aqui, foi dando um novo... sei lá, uma nova possibilidade de olhar para o que já existia, né? Aqui eu sinto que protegeu de algum jeito um material que eu acho que no plano da cena ali aberto ele ainda estava muito, muito informe, né? Eu acho também. Porque eu acho que o tema, assim, dessa linguagem aqui é o sinal cair, né? Quer dizer, é sempre isso, o sinal cai, não cai, vai cair, não caiu. Aí a pessoa congela, sabe Deus em que planeta, de qual sistema solar você estava agora, né? Assim, meio borrada, assim, né? Um negócio. E aí a gente tem essa tensão o tempo todo nesta linguagem aqui. Quando a gente retorna justamente para a intimidade, né? Porque afinal o sinal, graças a Deus, cai, né? E essa ameaça parece uma espécie de necessidade intrínseca de que não tirem dessa merda, né? Porque não dá para viver também nesse zoom infindavelmente e tal. Então, essa impureza, eu acho que ela, digamos assim, ela invade a intimidade, ela diminui a intimidade, ela um pouco segura alguma coisa que poderia ter ficado mais ingovernável na voltagem afetiva da peça, entendeu? Ela dá um chão, eu acho. E, de certa forma, a peça trata disso, porque entre o que é ao vivo, o que não é, a incógnita de ser ou não ser, esse sinal que vai falsear ou destruir aquela exibição, ele está muito exposto, ele é muito tema, né? Os vários efeitos que você não sabe bem se são defeitos ou se são efeitos, né? Se é alguma coisa que estava prevista ou que não estava. Nesse sentido, aquela coisa do rosto que meio faz só é sensacional, né? Porque parece que é um defeito e é só o ator, né? Então, essa linguagem, eu acho que ela cria um pouco de distância, dá uma certa segurada, dá uma moldura um pouco para essa energia da peça. Uhum. Concordo total. Aí perguntaram aqui como é para você sair de casa atuando em plena pandemia, você não tem medo, preocupação de sair de casa, não é perigoso? Se já tive algum imprevisto durante as apresentações. Não, eu não tenho medo, não, na verdade, assim, eu cheguei a ter medo porque dos bolsonaristas,
dos bolsominions. Em algum momento, quando realmente parecia que a sociedade estava se dividindo entre os que queriam ir para a rua e aquelas carreatas loucas, malditas, com bandeira do Brasil, buzinaços, com os caras protegidos dentro dos seus carrões, e os que, como nós, estão suportando 100 e tralalá dias de isolamento, levando a sério a vida do próximo, né? O perigo do contágio. Eu cheguei a ter medo de um bolsominion maluco descobrir onde eu moro, me perseguir durante o trajeto, mas não aconteceu nada disso, graças a Deus. O que aconteceu... o outro pesadelo. O que aconteceu um dia foi que eu cheguei, acho que na segunda semana já da temporada, cheguei ali na frente do teatro, e o segurança veio super noiado, tentando tirar foto da placa do carro. E aí eu fiquei preocupado, assim, tanto que eu voltei para casa, assim que acabou a live que eu faço, né, ali dentro do carro, eu imediatamente liguei para o Teatro Cacilda Becker e tive uma longa conversa com o segurança. Eu falei, olha, fique tranquilo, eu sou um ator, que estou fazendo, eu estaria em cartaz aí com essa peça, mas por conta da pandemia estou fazendo uma coisa que é online, que eu faço em casa, mas saio de carro e mostro o teatro fechado, então fique tranquilo. Aí a produção reforçou junto à administração do teatro que isso iria acontecer. Você virou o pesadelo dele, né? Quer dizer... Total, exatamente. Ele falou, não, porque é toda noite é isso, você já imaginou se fosse na tua casa, alguém para aqui na frente e abre a janela, não sei o quê. Eu falei, não, você está coberto de razão, você tem toda a razão, fique tranquilo. Aí a produção conseguiu alinhar direitinho com a prefeitura, com a administração do teatro, com os seguranças que se revezam lá, e agora eles já sabem, às vezes eles dão até joinha, assim, dão tchau, não sei o quê. Mas essa foi o único imprevisto, sim, que me deixou preocupado, porque aí na conversa por telefone ele falou, olha, eu até já avisei a polícia, viu, eu estava tentando pegar a placa do teu carro, falei, nossa, por favor, desavise a polícia, porque a última coisa que eu quero agora é ser parado pela PM, fazendo a peça. Mas, tirando isso, não tive mais nenhuma intercorrência nesse momento que eu saio, assim. O que é louco é que sempre que eu passo por aquela praça, eu vejo que o pessoal está realmente cagando para a pandemia, tem um pessoal que fica ali tomando uma cerveja na praça, e cada dia aumenta o número de gente ali na praça, super à vontade. Estou aqui dando uma olhada nas outras perguntas. Deixa eu perguntar uma coisa para o Nuno. Nuno, você né, que é a galera das artes visuais, né, tecnologia, né, no teatro a gente tem umas discussões do tipo, teatro, umas coisas assim, uma briga, né, de território, quem acertou, quem não acertou, se não é. Eu acho que não é a questão, né, mas, enfim, eu queria te ouvir um pouco, né, se essa questão da live, do ao vivo, a fertilidade aí de pensamento, de produções nas artes visuais, ou como é que a galera um pouco não acompanha muito essa cena, né, se você tem notícias legais para nos dar dessas outras galeras artísticas. Jana, eu te ouvi mal, viu? Eu acho que você me cortou muito. Cortou muito o áudio. Isso, sou eu então aqui. Você podia falar novamente? Mas você tem notícias, porque a gente acompanha a galera do teatro, que tem conversado sobre a habilidade de produção,
ao vivo, tecnologia, né, do quadro. Queria saber de você, artes plásticas têm tido uma fertilidade aí, tanto de produção quanto de produção, pensamento sobre você talvez não esteja me ouvindo, mas você está daquele jeito, assim, que a pessoa fica borrada e... Faz aí, Marra, como é que é? Eu acho que Sim, ela... Você vai exatamente, travando. está parecido. É uma espécie de foto batida, né, de antigamente, lembra? Quando vinha aquelas fotos borradas, né? Sim. Não, pode ser um ciclo do inferno, né? Quer dizer, as pessoas morrem e ficam assim, meio fora de... Ficam travando. Olha, se eu entendi, eu acho que essa coisa de... Voltou. Jana, eu vou responder a um negócio que eu ouvi, assim, meio como se um marciano falasse comigo. Não, eu acho que a coisa de artes visuais, em relação a esses recursos, tem aquelas tais exposições virtuais, né, que você entra e a pessoa expõe, e para um cara como eu, que tem trabalhos muito pesados, muito difíceis de transporte, é até legal, porque você pode pôr tudo, mas evidentemente, assim como o teatro, a questão da presença nas artes visuais quase sempre é muito forte, aí é uma perda muito grande de informação, você não acessar a obra. É claro que tem essa linhagem performática que junta com o teatro e tal, que aí passa por questões meio, assim, como essa, né? Eu mesmo, tudo que fiz com performance foi muito com essa ideia do ao vivo, né? De uma coisa que a gente sequestrasse, que tivesse realmente acontecendo, de debates presidenciais, a Rede Globo e tal, e a gente pusesse em cena. Mas havia esse em cena, esse ao vivo, né? Que parece que foi elidido por um tempo, tiraram da gente por um tempo. Mas o que eu vejo mais em relação a esse tipo de linguagem, se eu entendi a sua pergunta, são essas exposições, onde você entra em uma linguagem um pouco mais desenvolvida, que envolve filme, foto, uma certa ordem, você conhece o trabalho de alguém, ou uma mostra particular de alguém. Sim, não vou me estender, porque eu tô caindo toda hora, tô com trauma, vou ficar quieta para não cair. Não, mas agora tá bom, fala. Agora tá bom. Se esse universo justamente tem a ver com a sua performance, né? Que você fazia as transmissões de TV e a performance ao vivo. Porque eu acho que essa live, né? Uma sensação de corpo, né? Não sei vocês, mas eu tô com a sensação do corpo todo aqui na frente. Eu tô falando, gente, cadê as costas? Cadê minhas costas? Eu durmo, sonho, parece que eu acordo aqui, assim. Então, um pouco que corpo, né? Que plástica é essa? Esse jogo do vivo, né? Como é que isso vai também vai gerar coisas, né? Um novo corpo, uma nova dimensão de relação, né? Nas coisas que eu fiz, Jana, eu acho que eram 2 ao vivo, né? Quer dizer, havia uma espécie de falso ao vivo, que era que era a Globo, a transmissão de alguma coisa, a gente punha num outro ao vivo, esse ao vivo a gente transpunha para um outro ao vivo no palco, e esse contraste dava uma coisa bem, assim, muitas vezes quase cômica, né? Tinha uma raiz no cômico meio verdadeira mesmo. Eu achava que não era superficial, era uma coisa... Mas era um ao vivo ali, né, desse gênero aqui, que o ao vivo do corpo, né, de uma respiração, de uma coisa que efetivamente tem peso, faz barulho, e é bonita aquela do João Cabral, né, não sei se vocês conhecem, que ele diz assim que é o momento que ele virou poeta, ele foi ver um balé, e aí a bailarina pulava, né, mas quando ela caía, ela fazia aquele puta de um barulho, né, pá, né, e ele acha que a poesia dele é um pouco esse barulho da bailarina caindo, né?
quer dizer, o ao vivo tem algo desse barulho mesmo, né? Dessa coisa que era para ninguém ouvir, mas ele estava perto, ele ouvia, e de fato, a intuição poética dele tem um pouco a ver com isso, né? Com esse momento, assim. E tem algo ao vivo, né? Essa coisa que escapa a imagem, que seria uma bailarina voando, né? Que cheia de rendas, que é tal, e pum, faz pum, né? O ao vivo é esse pum. Não o pum do palhaço, pelo amor de Deus. Não vamos falar em pum. Pega essa frase colocada, né? O ao vivo é esse pum, a gente já daqui a pouco já vão citar isso aí por aí, né? Bruno Ramos disse. Deixa o pum de fora. E, Nuno, queria te fazer uma pergunta. Eu assisti a tua live com o Guile, que foi há um mês, mais ou menos, e achei muito legal tudo que você falou a respeito do que a gente está vivendo, assim. E assim, a peça um pouco, é uma espécie de manifesto meu, pessoal, em relação ao que o mundo está vivendo, e aí um pedido, de alguma forma, para que cada um se reveja, né, assim, dentro de todo esse contexto. E aí hoje eu vi uma entrevista do Zizek, do filósofo, em que ele termina essa entrevista dizendo: se não inventarmos um novo modo de vida social, não será apenas um pouquinho pior, mas muito pior. Mais uma vez, minha hipótese é de que a epidemia da Covid-19 anuncia uma nova época na qual teremos que repensar tudo, inclusive o significado básico do que é ser humano, e nossas ações devem ir ao encontro de nossos pensamentos. Talvez hoje devamos inverter a 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. No século XX tentamos mudar o mundo de maneira rápida demais e agora chegou a hora de interpretá-lo de uma nova maneira. O que você está achando, Nuno? Você está achando que a gente vai sair dessa merda toda transformados, ou não vai, como ele diz aqui, não vai ser apenas um pouquinho pior, mas muito pior? Você sabe, Maha, tem essas duas, digamos, desde o começo tem um pouco essas duas versões, assim, né? Uma que seria um momento quase, a pandemia quase religioso, um pouco apocalíptico, né? Da onde uma nova humanidade apareceria com possibilidades novas na mão, contrariando o impulso um pouco suicidário do capitalismo, né? E outra que nós, ao contrário, nós vamos sair piores, porque as diferenças vão aumentar e o egoísmo dos países ricos será ainda maior, já que se veem como frágeis. E eu não sou profeta, eu não tenho a menor ideia. Eu continuo achando que o Brasil, em particular, os Estados Unidos talvez também, vive uma tragédia de ordem, assim, de fato um pouco apocalíptica. Eu sinto o meu cotidiano como uma coisa intolerável, né? Eu fico perguntando de onde isso veio, como que nós chegamos a isso. E claro que há 800 formas de ver isso, mas eu acho que a gente precisa um pouco repolitizar a vida. Quer dizer, nesse sentido, as próprias poéticas da intimidade, como a sua, têm que ser capazes de se repensar num sentido propositivo, de encontrar de novo a capacidade de desejos coletivos, uma desinibição de outra ordem nesse sentido. Nós precisamos perder a vergonha de querer, de enunciar, de dizer, de não ficar tão contido, com medo
medo da economia, medo da saúde, medo do meio ambiente, medo de tudo, né, que a gente vive hoje. Eu acho que a gente precisa realmente redimensionar essa potência de pensar no mundo, de querer o mundo. Eu acho que a gente ouve, talvez com o fim dos grandes universais, revolucionários, o socialismo, isso tudo foi, né, o Muro de Berlim ficou uma coisa assim que parece que a gente é governado por forças que estão dentro da gente, que ninguém pode sequer querer, né? Mas tirando esse movimento, Marra, que eu acho, de uma certa... Eu estou, nesse sentido, pessoalmente, eu me sinto muito disponível, pouco encanado com fazer obra-prima, quer dizer, eu estou querendo jogo. Eu acho que a gente está num nível que a gente precisa jogar bastante, retomar recursos linguísticos, não ter pressa para enunciar verdades. Acho esse negócio que você acabou de ler do Zizek, um pouco dele em geral, acho um pouco pedante, um pouco assim, são grandes frases já, né? Eu acho que sabe do mundo, Marra, hoje é a direita. Quem explica o mundo hoje a direita explica tudo em 2 segundos, até porque eles copiam da gente, invertem e mandam, né? Quer dizer, cabe a gente um pouco até não saber, sabe? E acho difícil de definir o que vai sair disso, né? Quer dizer, não me parece que as grandes injustiças do mundo vão recuar por medo à Covid, né? Há um movimento suicidário nos Estados Unidos, é uma coisa chocante, né? É como aqui, um país que é 10 vezes mais rico que a gente, o PIB acho que é 10, 11 vezes o nosso, como é que pode estar numa coisa daquela... essa voracidade cega, né? Mas eu não sei, mas aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa retomar o jogo. Nós precisamos, como um pouco nós 3 fizemos, jogar juntos, abrir, retomar a linguagem, querer de novo, ocupar, quer dizer, perder o medo um do outro. Nesse sentido, eu acho um pouco anos 70, sabe? Onde me parece que as linguagens estavam muito oferecidas umas às outras. Mas quer que fossem os resultados, melhores, piores, tal, eu acho que estava tudo muito oferecido, muito interpenetrado. Quer dizer, eu sinto muito desejo de que isso role. Entendeu? Que os grupos se comuniquem mais, façam mais, quer dizer, a gente gosta da vida, gostar da vida é gostar de linguagem, e essa merda desse vírus, ele ataca justamente o quê? O logos, a fala, né, gozado, ele vai no coração do melhor de nós, que é a linguagem, né, quer dizer, você não pode falar, tem que dar uma porra de uma máscara e tal. Então, eu acho que é um vírus de direita, assim, no fundo, né? Pode ser que seja tão de direita que cause uma coisa por outro lado, mas ele vai num lugar que é um pouco a incomunicabilidade, a solidão, as conquistas, pequenas conquistas urbanas que São Paulo tem, carro diminuindo um pouquinho, não, volta carro, quer dizer, tem algo nesse sentido que a gente vai ter que saber lidar. Mas assim, eu vou falar uma coisa óbvia, vou repetir uma coisa óbvia. O que eu vejo hoje é a necessidade de conexão entre as pessoas. Ninguém tem grandes palavras de ordem para dizer, quer dizer, a gente tem uma barbaridade acontecendo, espero que a gente se livre dela dentro da democracia, sem perder isso, né, que a gente consiga, se Deus quiser, mas um pouco para além disso, eu acho que a gente precisa retomar o jogo entre nós, ocupar, fazer, deixar acontecer, ter tolerância, calma, mas fazer. Sei lá. Eu não respondi o que você perguntou, né? Sim, você respondeu. Eu estava querendo saber exatamente como que você estava vendo, passado mais um mês de confinamento, de pandemia, como que você estava vendo a situação toda. Eu acho que faz todo sentido, realmente. Acho que cada vez mais a gente tem que se fortalecer no jogo, nas nossas criações, na nossa comunicação. Acho que faz todo sentido. Bom, gente, olha, a gente chegou a 1 hora de live.
Essa é a minha segunda live, tá, da minha vida, tirando a própria peça. A primeira foi aquela para EAD com a Janaína, né, 2 dias atrás. Essa é a minha segunda, já estou ficando super à vontade com as lives. E enfim, quero agradecer então a vocês dois por esse bate-papo delicioso. Agradecer de novo pelo todo o suporte e força que vocês me deram, artístico, para que essa peça acontecesse. E dizer para quem ainda está nos assistindo que a gente ainda tem amanhã, sábado, domingo, tem mais 4 sessões da peça. Depois eu pretendo dar uma pausa, porque, afinal de contas, a minha família é muito amada, muito querida, mas merece também um pouco de sossego de quinta a domingo. Então, vamos dar uma pequena pausa, pode ser que a gente retome, mas enfim, se vocês, quem está nos assistindo, quiser, que acha que alguém precisa ver esse espetáculo, essa experiência, são as 4 últimas oportunidades aí, sábado, domingo e quinta e sexta da semana que vem. Depois disso, ela vai ficar, perdão, ela vai ficar acessível. Fala. Depois que acabar? Ela vai ficar acessível ou não? Como filme? Olha, eu acho que sim, acho que a gente deve selecionar aí um dos dias mais legais, enfim, vamos fazer um estudo e deixar, acho que sim. Acho que seria bom deixar um link aí para quem quiser ver depois que acabar a temporada. Vamos fazer isso, sim. E aí, só já avisando também que na sexta-feira, no último dia da temporada, a gente vai ter um outro bate-papo desses aí com o Ferdinando Martins, que é um pensador de teatro lá da ECA e que aceitou também conversar com a gente sobre essa experiência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E segue o jogo, como disse o Nuno. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Beijo grande a todos. Boa noite. Boa noite. E, o projeto teve algum financiamento? Última pergunta. Sim, esse projeto ele foi contemplado pelo Prêmio Zé Renato de incentivo ao teatro na cidade de São Paulo. Então ele teve um financiamento e a secretaria foi muito legal em aceitar que fosse reformulado para um formato online. Então é isso. Encerramos. Beijo, gente. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Até.